Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, novo espaço do esporte local na TV aberta de Juiz de Fora. Estamos com o tema hoje Panathlon Clube Juiz de Fora. Muitos conhecem, muitos também ainda não conhecem com detalhes o que é o Panathlon, o que é esse movimento panatlético que ocorre não só em Juiz de Fora, mas no país e no mundo, né? Não é exagero quando a gente faz a cidade, o país e o mundo. Realmente, o Panathlon, ele existe em Juiz de Fora, existe em diversas cidades brasileiras e existe também o Panathlon internacional. Os nossos convidados são companheiros nossos do clube. O professor Sérgio Schmidt já foi presidente e hoje integrante do clube. Schmidt, prazer recebê-lo aqui no Pautando Esporte. Olá, Ivan, é um prazer estar aqui falando desse clube que a gente gosta tanto de estar participando desse movimento. E o nosso convidado também, o presidente do clube, Basileu Tavares. Basileu, importante receber o Panathlon nesse novo espaço que o esporte local ganha na TV aberta da cidade. Olá, Ivan, é um prazer a gente estar aqui e poder divulgar o que é o Panathlon e o que o Panathlon faz na cidade, no Brasil e no mundo. É verdade. A gente tem, né, as pessoas conhecem muito o evento do final do ano, que é o Mérito Esportivo Panathlon. É uma premiação importante que envolve não só atletas, envolve dirigentes, treinadores, imprensa, entidades, mas a gente quer contar um pouquinho mais da história do Panathlon. E o professor Sérgio Schmidt tem um conhecimento muito grande nessa área para contar até como começou mesmo essa ideia. Começou no Rotary, é isso, Schmidt? Isso mesmo, foi na cidade de Veneza, um Rotary da cidade de Veneza, e os rotarianos se reuniam e conversavam muito, alguns conversavam muito de esportes e tudo mais, e resolveram criar um clube nos mesmos moldes, um clube de serviço, ao qual se denominaram Panathlon. Panathlon é uma palavra de origem grega, onde quer dizer pan, o prefixo pan, todos, e athlon, modalidades esportivas. Então, reúnem pessoas no mundo todo onde ele está inserido, na comunidade em que ele está inserido, através dessas cadeiras, dessas modalidades esportivas. Ao todo são mais de 70 cadeiras no mundo todo. Ele começa na Europa? Começa na Europa, assim, mais ou menos 50 anos atrás, 50 e poucos. Logo depois ele se difundiu ali, ele passou para país vizinho, a Itália, onde ainda é o principal polo do panatletismo mundial. E anos depois atravessou o Atlântico e veio para São Paulo. E começou a se desenvolver aqui no Brasil. E desde o início, Schmidt, o Panathlon tem o que a gente chama de bandeiras, a ética no esporte, a disciplina. Isso vem da origem do clube? Sim, desenvolver atividades culturais, educativas, torneios e tudo mais. Ele sempre, a principal bandeira do Panathlon no mundo todo é o fair play, o jogo limpo, as campanhas contra o doping. Tá certo. Vamos falar um pouquinho então, daqui a pouco o Basileu, claro, vai participar da conversa, mais do Panathlon Clube Juiz de Fora, que completou recentemente 40 anos e é considerado um clube que tem uma movimentação, os clubes brasileiros, um dos mais ativos, né? Sim. O Panatletismo Juiz de Fora, completando agora 42 anos, né, neste ano, foi a pedido do Nicolini, Henrique Nicolini, que é o papa do panatletismo brasileiro, é um jornalista da Gazeta Esportiva de São Paulo, muito atuante na comunidade de São Paulo, lá nas questões de esporte, tendo como amigo o Carlos de Campos Sobrinho, o professor Carlito, que veio para Juiz de Fora para implantar o curso de Educação Física na Escola de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Deixa eu falar um pouquinho então, porque o Nicolini, né, quem não teve oportunidade de conhecer, nos deixou recentemente uma figura extraordinária, já participou de diversos eventos na cidade e uma figura entre as principais do Panathlon internacional. É um jornalista muito bacana, muito ativo, né? Nos deixou recentemente, mas deixou esse legado aí até para nós jornalistas, para todos os panatletas, muito atuante. E o professor Carlito também, né? Para a turma que conhece a história da cidade, um nome fundamental, né, Schmidt? Com certeza. Então, através dessa dupla, inicialmente, né, o Nicolini propôs no Carlito que instalasse um movimento, formasse grupo aqui e que fundasse um Panathlon Clube de Fora. Ele reuniu inicialmente o Arides Braga,
Marilene Leri Guimarães, o Dr. Mário Eugênio, os irmãos Verniza, e daí iniciou um movimento em Juiz de Fora, uma semente muito bem plantada, porque são 48 anos de atividades ininterruptas. Nunca teve uma paralisação, nada. E para um movimento de voluntariado, as pessoas sabem que não é tão fácil assim. É verdade. Bacana, então, essa trajetória do Panathlon Clube Juiz de Fora, para que a gente possa, durante esse programa, explicar um pouco melhor. O Basileu também, associado já há alguns anos, hoje, com a função de presidente, o maior salário do clube disparado. Brincadeira, porque é voluntariado. Mas difícil, né, Basileu, um clube de voluntariado hoje, e a gente vê que o Panathlon consegue manter esses ideais, com diversos representantes da comunidade esportiva, como disse o Schmidt, né, uns representando modalidades, outros representando, no caso, jornalismo esportivo ou dirigentes, e essa união, né, de esforços, o Panathlon acaba sendo um fórum do esporte local também, Basileu. O Panathlon, eu acho que ele, por exemplo, o Brasil, ele é o primeiro de Minas e ele é o segundo do Brasil hoje, né, em tempo de existência. E acho que esse conviver com as pessoas, esse rodízio que existe, essa participação, acho que a gente põe aqui bem o que é o lema do Panathlon, que é o quê? Unidos pelo esporte, que é o lema principal do Panathlon. E a gente vem fazendo essa marca agora. Eu acho que agora nós estamos passando por uma fase que é isso, colocar na rua o nosso bloco do Panathlon, para mostrar o que é realmente que a gente faz, o que a gente participa, e não ficar um grupo fechado sem uma participação. Nós temos um grande trabalho feito na comunidade de Juiz de Fora, e aí nós vamos demonstrar isso no programa, e acho que a gente tem que mostrar para todo mundo o que nós fazemos lá e o que a gente pode ampliar. Acho que é fundamental. O importante no movimento é você manter pessoas mensalmente se reunindo, pessoas que fazem o esporte em Juiz de Fora, pessoas que são dirigentes de entidades como o SESI, SESC, Prefeitura, escolas, vários diretores de departamento e secretários de esporte passaram pelos Panathlon, ou ainda estão no Panathlon. Muitos professores, né, Schmidt? Isso, muitos professores. As modalidades esportivas estão representadas lá, a arbitragem, o jornalismo esportivo, ou seja, eu acho que é um elemento, uma ferramenta, um elemento facilitador para que as coisas aconteçam e continuem acontecendo de Juiz de Fora. Eu acho que é uma das principais funções do Panathlon, além de estarmos próximos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, cobrando e auxiliando no que tange as questões do esporte em nossa cidade. E nessa temporada, o Basileu já começou a citar um pouco, o Panathlon tem estendido um pouco mais o calendário de eventos, né? Tradicionalmente tem o mérito esportivo, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais, tem a feijoada do esporte também já tradicional, já houve a 6ª edição este ano, outros eventos, mas esse ano, né, especialmente em 2018, passou a contar o Panathlon com mais atividades, né? Já houve um evento de futebol sênior, um evento de natação, e o Basileu vai explicar um pouquinho do que foi, né, cada um desses eventos e o objetivo. O objetivo é divulgar o próprio clube, o Panathlon, e também fazer parceria com os outros clubes na cidade e mostrar que a forma, nós não estamos competindo com ninguém, que é o primeiro item, que as pessoas podem achar que nós estamos competindo. Nós não estamos competindo, nós estamos mostrando... Somos uma entidade neutra. Né? Nós somos uma entidade neutra que ajuda até a isso, nesse trâmite pelos outros órgãos, que a gente possa circular e fazer a divulgação da entidade. Então fizemos o primeiro torneio em parceria com a ABB, primeiro torneio sênior de futebol do Panathlon, em que deu uma grande repercussão, foi escutando a comunidade dos jogadores mesmo, o que os jogadores queriam, que era um futebol sênior acima de 52 anos, em que os atletas reclamavam que eles queriam jogar em campo gramado em razão até do saúde mesmo, né? Quer dizer, é muito mais um choque, uma caída, tem muito mais possibilidade de machucar do que se você estivesse jogando num campo de terra, você teria muito mais contusão. Então a sênior foi acima de 52 anos. Acima de 52, na ABB, com a parceria montada com a ABB, o que também fizemos logo a seguir a competição de natação. Mas fizemos com 12 clubes, deu uma grande repercussão, os clubes tudo agradeceram a participação do Panathlon e passaram a conhecer o Panathlon e divulgar, e ficaram até encantados com a história do que era, que a gente contou um pouquinho da história para eles do clube. Eu peço um parênteses aqui ao Basileu e ao Schmidt, porque o Panathlon defende muito o fair play, né? Um movimento em que um competidor eventualmente abre mão do que seria um privilégio, uma vantagem, e
pelo ideal do esporte. E a gente teve no torneio Panatlon, sem qualquer combinação prévia, um caso muito bacana que ganhou repercussão também. Eu queria que o Basileu contasse como que foi, porque ilustrou bem o torneio e parecia até, para quem não sabe, isso parece que foi coisa do Panatlon, foi combinado, mas não foi nada, né? Tem que coroar, né, a competição. A competição. Final, porque tem tudo a ver com o movimento isso. Tem tudo com movimento e aconteceu no jogo, na decisão do terceiro lugar, estava jogando Puma e o Uberabinha, o Puma ganhava o jogo de 1-0, e o Uberabinha pressionando no momento final do jogo, faltavam uns 10 minutos, quando teve um pênalti marcado, e um jogador do Uberabinha, o Vanderlei, que é o Dr. Lei, acusou para a arbitragem que realmente a bola não havia tocado na mão do jogador, como ele tinha citado, e com isso anulou, voltou atrás da decisão da arbitragem e não bateu o pênalti. Isso parece um lance bobo, mas assim, poderia dar o título, o terceiro lugar para o Uberabinha, porque se faz o gol de pênalti, poderia ir para a decisão penal e o Uberabinha ganhar. Uma coisa é a gente falar aqui, né? Agora mas na adrenalina, hora do jogo. Mas é torneio, não interessa, é uma competição e na verdade abriram mão, né, do resultado, da possibilidade do empate para que o jogo prosseguisse. Isso aqui é legal porque assim, esse torneio nosso deu repercussão na revista do Distrito Brasil, tá? Que é a revista, e cita aqui o lance do Vanderlei, citado, todo mundo ligou perguntando como é que tinha sido e tudo, então a gente pôs aqui mandamos para lá a matéria para o Distrito Brasil, teve essa publicação e aqui, além de mostrar os lances, cita o lance do Vanderlei, que foi realmente o destaque, coroou o nosso torneio, que estava tudo assim, estava muito legal, todo mundo agradando muito e elogiando, mas assim, foi o melhor prêmio que nós do Panatletas do Panatlon Juiz de Fora poderia ter foi esse lance, porque coroou realmente o trabalho da gente. E a natação, forte candidato para o prêmio Fair Play do final do ano, né? Que a gente tem essa premiação. E a natação, que foi depois, né? Foi no sábado, exatamente quando a paralisação dos caminhoneiros estava complicando muito o deslocamento. E, no entanto, ele aconteceu e com uma frequência bastante boa, né? Foi. Nós fizemos continuando a parceria com a ABB, fizemos primeira Copa de Natação de Juiz de Fora, Panatlon, ABB Panatlon. E são 3 fases da Copa, a segunda vai ser agora em agosto, teve a primeira, e aí foi isso, em plena greve que a gente ficou, suspende, não suspende, o pessoal falando para suspender, nós falamos, tá mantido, porque nós já estávamos tudo arrumado lá no clube e tudo, e deu quase 100 pessoas, o Schmidt foi um dos nadadores, representando o Panatlon. E até agora o Schmidt, nas reuniões do clube, ele não revelou, na verdade, o desempenho dele, ainda vamos tentar essa informação, Schmidt, como é que foi? Foi razoável, vamos dizer assim. O importante foi competir. Justamente. Vamos aí recorrer ao balão de Coubertin, onde diz que o importante é participar, o resultado nem tanto. E se no torneio de futebol a gente teve essa idade acima de 52, na natação era de 8 a 80, né? De 8 a 80. Tinha todas as idades. Teve, inclusive, uma menina que nadou com coisa, tinha 1 ano e pouquinho. Então, assim, muito legal. A participação já está assim. A gente acredita num número maior agora na segunda etapa, porque na segunda etapa pode se inscrever de novo e as pessoas vêm. Inclusive, tem gente de fora falando que vem. Já deu uma mídia legal também pra gente, dentro do próprio clube no Distrito Brasil, porque a gente apresentou agora na Assembleia que teve em Votorantim todo o nosso o que nós fizemos de janeiro até junho, e fomos muito elogiados pelo nosso trabalho, mostrando a feijoada, que é isso, mostra também a feijoada, mas mostra que a gente está inserindo na sociedade o espírito esportivo, que isso é o prazer de você ver os jogadores, tanto os jogadores quanto na natação, as pessoas ir para a beirada do campo, para a piscina e participar daquele movimento ali, é muito legal. Quem teve, você e Ivan teve lá filmando, a repercussão que dava cada gol filmado, cada coisa, era um negócio impressionante. As fotografias, todo mundo cobrando a fotografia do time, que queria ver, que queria onde que estava a divulgação. E vai esquecer de um time na fotografia. Nossa Senhora, esquecer de um time era quase que punição, porque o cara vem cobrar no domingo seguinte que não tinha visto a foto dele. Então, assim, isso é muito legal, porque as pessoas na terceira idade, eu guardo um dos jogadores que ele falou isso, está sujeito a chegar na final da minha carreira de futebol e eu ser campeão ainda. E ele foi campeão realmente, ele falou isso nas 2 rodadas anteriores e falou. Isso é muito legal você ver, então assim, a pessoa se envolve e até hoje, eu falo que a ideia é legal, até hoje você passa na rua, ontem eu passei pelo Rogério, que é um jogador de um dos times, o cara para te comentar e perguntar, quando que vai ser a segunda edição do torneio? É importante, né, oportunizar a saúde das pessoas, né? A prática do esporte é saúde, é agregar
valores importantíssimos na vida de cada um. Então isso aí é muito importante, é uma das funções. Tá certo. Nós vamos querer saber no próximo bloco como foi a participação do Panathlon de Juiz de Fora no encontro nacional, né, na 25ª Assembleia Nacional do Panathlon. E também nós vamos explicar um pouquinho mais o mérito esportivo que todo mundo pergunta, como que se chegam nos nomes que são premiados. Então a gente vai ter aqui uma espécie de direito de resposta daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando o Esporte, hoje destacando o nosso tradicional Panathlon Clube Juiz de Fora. Vou pedir ao professor Sérgio Schmidt que conte um pouquinho como que funciona também essa questão dos encontros internacionais, né? Nós temos o Panathlon de Juiz de Fora, o Panathlon Nacional é chamado de Distrito Brasil e temos as representações internacionais do clube, Schmidt. Sim. O clube participa do movimento internacional, temos nossos deveres, não só financeiros, mas também de regras que são ditadas pelo clube internacional, que se organiza com eventos. O evento mundial, que aliás aconteceu semana passada em Florença, as assembleias distritais, encontros pan-americanos, que o Brasileiro ano passado foi em Recife. E cada movimento desse sai uma diretriz de atuação do clube, através de temas a serem desenvolvidos nas comunidades. Esse material é levado nos congressos distritais, no Congresso Pan-Americano e depois no Mundial. Nós tivemos agora, lá em Votorantim, na Assembleia Distrital, tivemos a participação dos 21 clubes brasileiros, é importante dizer isso, e teve o nosso representante em Florença agora, um dos representantes, é o professor Bramante, um professor muito conceituado na educação física brasileira, e ele faz parte da comissão científica do PAN. E colheu temas a serem propostos lá no encontro internacional. O Panathlon Clube de Juiz de Fora colocou, eu acho que é um tema que deve ser debatido, que é a questão, o esporte e a violência urbana. Não sei se vai ser aprovado para ser um ótimo, que é um problema muito do Brasil hoje. Mas muito em voga, porque agora nós estamos brigando contra aí uma determinação do governo, tirando dinheiro do esporte para julgar na parte de defesa, de segurança urbana, desculpe. E realmente é um absurdo, está tendo aí uma resistência muito grande. Vamos ver o que o governo Temer vai fazer em relação a isso. É verdade, Brasileiro. A gente comentava do Panathlon ser um fórum de debates, né? Então é importante dizer isso, né? E a gente lembrava um pouquinho antes da gravação, quando ainda a gente tinha na estrutura um departamento de esportes da Secretaria Municipal de Educação, o Panathlon tem o hábito de receber, né, os candidatos a cargos públicos, e foi lançada também pelo Panathlon a Secretaria de Esporte, que hoje está em vigor, uma Secretaria de Esporte e não um Departamento de Esporte, como na época ligado à Secretaria de Educação. Nós pedimos aos candidatos, nós chamamos todos os candidatos a prefeito no Panathlon e colocamos a nossa posição, que era isso, era a defesa que se criasse a secretaria. Não dava para ter mais uma cidade do porte, Juiz de Fora, você ter um departamento ligado a outra secretaria. E aí os candidatos se comprometeram e realmente aconteceu após a eleição, a secretaria está aí hoje funcionando e assim, é uma grande participação do Panathlon. E é isso que eu acho que a gente tem que mostrar o que é, por exemplo, o Panathlon. O Panathlon é responsável hoje por ter onde está a Secretaria de Esporte e Lazer hoje, foi o Panathlon que sugeriu. Pois, né? Então o prefeito Melo Reis, que fosse através da Maria Luísa, que era secretária, e panatleta, e foi feito aquele espaço, né?
o CESPORT, que todo mundo conhece, que abriga a Secretaria de Esporte, as ligas que estão atuando e o próprio Pânato, que tem um espaço lá. Lembrando, né, para quem não lembra ou não sabe, CESPORT, na época, era Centro de Apoio ao Esporte Amador, onde hoje Professor ainda... Caetano Evangelista. Professor Caetano Evangelista, no bairro Santa Terezinha, onde funciona hoje a Secretaria. Então, assim, a importância do Pânato em várias atuações que tem, isso fica sem a cidade saber. Então, é aquilo que a gente estava comentando antes. E o que o Pânato faz? E o que o Pânato existe só por existir? Não, a gente tem uma atuação, só que eu falo assim, a nossa administração agora começou em 2018 a fazer isso. Acho que a gente tem que levar o Pânato para a rua. E acho que levar o Pânato para a rua é isso, é divulgar o que faz, o que pretende fazer, quais são as nossas programações. Por exemplo, segundo semestre nós temos vários eventos para acontecer. Vamos ter uma competição de vôlei, outras competições de outras áreas. Nós não queremos focar só na área do futebol, nós queremos focar todas as áreas, porque acho importante dar a possibilidade de pessoas participarem de um lado social e de um lado esportivo. E nós temos empresas, né, que podem ser parceiros, o clube é uma entidade sem fins lucrativos, então a verba realmente vai ser direcionada aos eventos, né, Chimite? Sim, e é fundamental a participação de empresas que nós já temos algumas já há alguns anos conosco, e quem quiser vir contribuir, e a gente procura abrir nossos espaços, né, no mérito esportivo, na feijoada, nos eventos que a gente promove ao longo do ano, para que esses parceiros possam expor suas marcas, e que é uma visão de saúde, uma visão, uma boa imagem da empresa que se associa normalmente a esse tipo de atividade. Vamos falar um pouquinho de alguns nomes que fizeram e construíram a história do Pânaton Clube Juiz de Fora. Mário Helênio, vou falar primeiro, né? Vou puxar a sardinha para o meu lado, porque o Mário Helênio é realmente a nossa fonte, né, inspiradora do esporte local, destacar o esporte local. Foi ele quem nos convidou para assumir, na época, uma cadeira no clube, e a gente tenta representá-lo da melhor maneira possível. Outros nomes que os companheiros possam lembrar? Sim, bom, tem que dizer, começar com o professor Carlito, né? Professor Carlos Campos Sobrinho, que foi através dele, proposta do Nicolini, e que começou a regimentar as pessoas para participar do movimento. Nós temos aí Dr. Mário Eugênio, do Clube Bom Pastor, Arides Braga, da área de jornalismo esportivo, os irmãos Perniz, né, o Murilo, o Ramler e o Murilo ainda estão até hoje, Fernando Paranhos, que ainda está um pouco, assim, vai menos, mas sempre que a gente solicita, ele dá a contribuição dele. Vários outros aí que a gente hoje na arbitragem, o Luiz da Paz, né, que é antigo também dentro da sua área, e temos muitas pessoas que inclusive já passaram pelo movimento, hoje não se dedicam tanto, mas têm contato com a gente sempre que pode dar uma contribuição. Nesse evento, né, que o Basileu e o Sérgio Schmidt puderam representar o clube em Votorantim na Assembleia Nacional, dá para ver a força, né, do clube de Juiz de Fora, representativo bastante no cenário nacional. O Pânato é muito destacado no Distrito Brasil, principalmente pela nossa festa do mérito esportivo. É lógico que a gente apresentou todo o trabalho que a gente fez, o que foi muito elogiado, mas a gente foca no mérito esportivo porque é a maior e a única premiação que existe do esporte em Juiz de Fora e região. Então, assim, quando o Schmidt fala dos patrocinadores, eu vou aproveitar para pedir mesmo, nós precisamos de apoio financeiro e damos o retorno à pessoa que vai na festa, que conhece a festa. Como diz o presidente do Pânato Brasil, Pedro, ele falou que Juiz de Fora se mobiliza e para no dia do mérito esportivo. Ele teve aqui na comemoração dos 40 anos, que é uma coisa legal. Teve ele e teve o Nicolini, né? O Nicolini veio na nossa festa de 40 anos em consideração ao clube, foi homenageado o próprio Nicolini também. Mas assim, pedir esse apoio aos patrocinadores. Eu vou colocar meu telefone para contato mesmo, porque a gente precisa que faça isso. A gente já agradece as empresas que estão colaborando com a gente, mas assim, a gente tem um retorno para as empresas que fazem esse investimento com a gente, que não é tanto, mas que precisamos para poder continuar com essa festa do esporte em Juiz de Fora. Então, meu telefone é 32 99103 4805. Tá? Pedido mesmo. Só lembramos, somos uma entidade sem fins lucrativos, de utilidade pública. Já
totalmente regularizada, mas precisamos de dinheiro para poder fazer nossas atividades, além da contribuição do associado. O associado também contribui mensalmente e tudo mais. Mas a nossa cereja do bolo é o mérito esportivo, onde a gente quer fazer uma noite para homenagear quem faz o esporte em Juiz de Fora, seja atleta, seja empresa, seja a comunicação, todos que a gente procura e homenagear da melhor maneira possível, uma festa 0800 para quem vai, e por isso que os parceiros de patrocínio são muito importantes para nós. Tá certo. E todo mundo pergunta, mas como que é essa lista? É a pergunta que quem não tá fica danado da vida. Então, há uma comissão no clube, a gente recebe indicações dos próprios associados do Panatlon, a gente faz consultas à imprensa local e a gente, mais uma vez eu falo a gente, que a gente também participa do clube, a gente tem consciência que muitas outras pessoas podem e merecem ganhar, mas temos um limite na premiação. O que a gente costuma dizer é que pode ter gente que merecia estar ali, mas quem está ali com certeza tem o seu merecimento. No ano passado, por exemplo, 2017, 25 foram agraciados e os resultados desses 25 esse ano estão impressionantes, E o Panatlon acaba servindo também de estímulo, para eles continuarem. É isso que eu ia dizer. As pessoas que vão, às vezes, não são muito do nosso círculo, da área esportiva, ficam impressionados de ver o potencial que dá no final, o trabalho final dos homenageados. Realmente tem prêmios que são... Todos eles têm o seu valor, mas... Gente, em Juiz de Fora tem isso? Não é possível, a gente não sabe, então temos que divulgar mais e homenagear essas pessoas que fazem esporte da cidade. Falar um pouquinho, Basileu, depois do futebol sênior e da natação, as outras modalidades que estão em pauta para ter evento ainda na temporada 2018. A gente está fazendo uma parceria com o Clube Bom Pastor, que é isso também, envolvendo os clubes da cidade, que precisa dessa movimentação, as 2 etapas da natação, que vão ser em agosto e outubro, e teremos também um evento de ginástica e outros eventos que a gente ainda não quer divulgar porque a gente quer acabar de acertar e também chegar de surpresa para a cidade, que a gente está acabando de conversar com empresas, mas fazendo isso, envolvendo os clubes que a gente também levanta, que os clubes precisam de uma movimentação maior e isso ajuda o clube, ajuda o nosso clube, mas ajuda o clube que a gente está fazendo essas parcerias. É verdade, são as informações do Panatlon Clube Juiz de Fora, que muitos conhecem apenas pelo mérito esportivo. E também nesse encontro, Schmidt, o que você percebeu? Que além dos temas propostos pelo Clube de Juiz de Fora, a tendência do movimento de uma maneira mais geral, nacional e internacional? Existe uma preocupação muito grande com o crescimento, e foram discutidas estratégias para o crescimento do clube, na sua coisa, chamar como estimular mais pessoas a fortalecer no clube, no município, mas também no distrito, tentar formar mais clubes. Nós aqui em Juiz de Fora, já em Minas Gerais, nós já fomentamos algumas criações de clube, mas que infelizmente não evoluíram. Nós fomos padrinhos de Lavras, isso já há um bom tempo atrás, mas o clube durou aí 2 anos, depois nós fomos a Uberlândia, porque os clubes utilizam entidades, às vezes, para começar a estabelecer seu trabalho. O SESI é utilizado atualmente, o CREF é muito utilizado pelo Pedrinho, que é nosso presidente, e então, através de reuniões de CREF, faz contatos com outras cidades, pessoas de outras cidades, e faz a proposta para formar o clube. Mas, como já dizemos, voluntariado não é fácil hoje. Existe sempre a lei de Gerson. O que eu vou ganhar com isso? O cara pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Mas, ele tem que ver que a cidade dele vai ganhar, ele vai ganhar com atividade a mais, ele vai estar mais em contato com as pessoas que fazem esporte na cidade dele. E tem que ter um pouco de idealismo na coisa também. É verdade, esse idealismo, Basileu, que a gente percebe que, a gente até comentou no programa que a gente fez com a turma do Projeto Basquetebol do Futuro, comentando da molecada, dos meninos mais novos, querendo chegar e competir, mas muito forte, querer, vamos dizer, ganhar a qualquer preço. E o Panatlon, o contrário, o Panatlon defende o fair play, a ética, são valores que num esporte cada vez mais, vamos usar um termo aí, mercantilizado,
tá difícil de manter um pouquinho esses padrões, mas por isso mesmo que a importância do Panatlon aumenta, né? Eu acho que aumenta e a gente tem que continuar defendendo as bandeiras. Por exemplo, o Schmidt falou, uma das bandeiras que o Panatlon está levantando agora é a criação de Panatlon jovem. O Panatlon da juventude mesmo, além do Panatlon normal, criar a corrente da juventude para que se possa ter uma perpetuação. Porque, por exemplo, os clubes são com pessoas de mais idade, né? E se você deixar isso para uma hora, né? Então que já vai tendo essa renovação. E aí é fundamental, acho que cresce muito a nossa responsabilidade com tudo que a gente tem visto aí, que é a vantagem, sempre a vantagem, a lei do gesto, que nós praticamos é o seguinte, é o jogo limpo, além do jogo limpo, o fair play. E aí é a importância do gesto do Vanderlei naquele torneio. Que a gente possa ter mais Vanderleis na cidade, que a gente possa divulgar mais, que a gente possa estar participando mais e tendo a responsabilidade de chamar essas pessoas mais novas a prática desse jogo limpo, né? A prática desse fair play na vida. Ela não é só na prática do jogo. Nós estamos vivendo um país, um momento de crise, até porque não tem mais valores, que os valores estão sendo deixados de lado. Então, que a gente tem que defender isso cada vez mais para que possa ter realmente o trabalho do Panatlon feito e mostrando para a pessoa como é que ele deve agir no dia a dia da vida dele. Tá certo, Basileu. A gente agradece a sua presença aqui, conta com o Panatlon sempre que possível nesse novo espaço do esporte local. Estou à disposição, o clube está à disposição, você está lá com a gente, sabe o trabalho que a gente quer fazer, de trazer o Panatlon para a rua, e nós estamos fazendo isso. Esse espaço para a gente é fundamental para poder mostrar um pouquinho do que é o nosso trabalho e chamar as pessoas que queiram participar e que realmente possam ajudar a gente contribuindo com o apoio financeiro das empresas, é fundamental para o trabalho da gente. Sérgio Schmidt, obrigado pela presença, e o Panatlon tem sempre espaço aqui no Pautando Esporte. Agradeço por essa oportunidade, vamos aí levando o ideal panatlético, o ideal olímpico, é tudo que a gente quer com o panatletismo de Juiz de Fora, e no Brasil e no mundo. Tá certo, são os nossos convidados desse Pautando Esporte, Basileu Tavares, presidente do Panatlon Clube Juiz de Fora, professor Sérgio Schmidt de Andrade, também já foi presidente, hoje na direção também do nosso clube. Com apoio do Plask, do Ibitipó Coffee Road, da loja Nação Rubro-Negra Juiz de Fora, Centro de Futebol Zico Juiz de Fora, FAEFID da Universidade Federal de Juiz de Fora e Perrou Embalagens, estamos encerrando mais uma edição de Pautando Esporte. Até uma próxima! Yeah.